Comecei. Boa noite, tudo bem, gente? E aí? Firmeza? Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Vamos chegando. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Agora nós vamos começar. Daqui um pouco nós iremos trazer a devocional de hoje. Deus abençoa. Hoje a Nalva tá ali fazendo uma sopa, fazendo uma gororoba. E eu vou estar sozinho hoje com vocês. Deus abençoa, Deus esteja com cada um por onde estiver, por onde ver esse vídeo, por onde andar essa palavra, por onde for. Que Deus abençoe. Que nessa noite você possa colher mais um dos milagres de Cristo, como exemplo e alegria na sua vida. Que você possa louvá-lo. Ele faz milagres até hoje, Ele é Cristo. Ele não morreu. Ele é vivo. Ele está vivo. À destra do Pai, nas regiões celestes. É tão difícil quando a gente vê assim uma fé tão pequena, que às vezes crê num Deus crucificado, num Cristo crucificado. O meu Cristo não está crucificado. O meu Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E Ele te diz: eis que estou vivo, eis que ainda sou e serei eternamente o rio da vida. E todos aqueles que vierem a mim e beber da água que eu vos dou terá vida eterna. Então esse é o principal milagre hoje de Jesus, é a salvação. Então aceite Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, creia nele e o mais Ele fará. Ele será o seu milagre para sempre. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre a libertação do endemoniado. A paz do Senhor, Roberta. Que Deus abençoe. Então, o texto hoje é um texto puxado. É um texto... como que eu posso dizer? Um texto que gera muitas dúvidas até hoje na comunidade cristã. Exorcismo. Expelir demônios. Quem pode, quem não pode? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, neste dia nós te agradecemos, nós oramos, nós dizemos que Tu és Deus. Abençoa-nos, ó Pai, guia-nos, nos dá a Tua graça, nos dá a Tua bênção. Deus, cura o nosso físico, cura a nossa mente, cura o nosso espírito. E que possamos juntos aqui agora, ó Pai, sem nenhuma intervenção satânica, louvar o Teu nome no aprendizado da Tua palavra.
com essa devocional de hoje. Esteja comigo, esteja com cada um dos que verão essa live por onde ela for, Pai. Que ela seja compreendida como palavra do Senhor, pela unção do Teu Espírito Santo. Assim nós choramos, no nome de Jesus. Amém. 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 Valdeci, que Deus te abençoe, meu irmão. Em Lucas 4, o texto que nós iremos hoje conversar um pouco, ele tanto é escrito em Lucas quanto também em Marcos. Todos os dois evangelistas, discípulos, eles viram e ouviram e escreveram. Foram instruídos pelo Espírito Santo a escrever este milagre. E nós vamos pegar como base Lucas. E vamos destrinchar, como eu sempre tenho feito. Vamos aos poucos, conversando com o texto e entendendo o texto deste milagre. Muitos estão procurando milagres financeiros, muitos estão procurando milagres físicos, muitos estão procurando milagres mentais. E os espirituais? Quantos estão procurando por esses milagres? Quantos estão procurando e com os ouvidos atentos a ministrar cura com relação à doença espiritual do próximo? Interessante que todo esse contexto que nós iremos agora conversar um pouco com o texto, ele acontece dentro da sinagoga. E talvez vinha acontecendo há algum tempo. Osmar, Pai do Senhor, meu irmão. Danilo Furtado, um abraço. Então essa contenda que estava gerada aqui era dentro de uma sinagoga. Entendeu? Então, dentro da sinagoga acontece um milagre espiritual de Jesus Cristo. Vemos depois quase um milagre muito parecido na entrada de uma cidade. Isso mostra pra gente que o milagre espiritual está fora das quatro paredes ou pode estar dentro das quatro paredes. Não existe um lugar específico para que o milagre espiritual aconteça. Pode acontecer agora, nessa noite, na sua vida. Durante o dia, durante a manhã, durante a madrugada, eu não sei a hora que muitos verão essa live. A sinagoga era um lugar de culto judaico. Era um lugar que faziam as assembleias israelitas. Prestavam cultos. A religião judaica a Alá, a Deus de Israel. Seguiam as suas tradições. Seguiam as leis. Instruíam e ensinavam as leis. A sinagoga era um lugar que era voltado à espiritualidade daquele povo daquela época. Quem nunca ouviu falar de fariseus, saduceus, escribas? Esse pessoal reinavam ali. Então no 33, Lucas 4, 33, ele começa a trabalhar essa questão. Ele fala assim, ó: e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz. Então, no meio daquele povo que estava ali, prestando um culto, tinha um endemoniado. Tinha uma pessoa que estava ali meio que infiltrada. Eu fico imaginando quantas pessoas não tem na igreja hoje, nas igrejas, que estão ali endemoniadas.
precisando de libertação. Então ali ele vem e fala, olha, no meio da sinagoga se levanta-se um homem com um espírito imundo, possesso de um espírito imundo. E este homem grita, clama em alta voz. O espírito utiliza do corpo, utiliza da voz, utiliza da expressão corporal daquele homem para expressar o que ele estava fazendo. Para expressar que ele estava ali. Algumas vezes a gente nós tivemos que lidar com circunstâncias assim. Não é fácil não, viu? Depois que a batalha é vencida, o corpo, essa parte física de quem está batalhando, fica extremamente extenuada, cansado. A luta ela é tão forte que a gente às vezes nem imagina a força que se coloca ali para que se lute com uma pessoa possessa de espírito ou espíritos imundos. Então o texto ele começa a nos conduzir, a nos mostrar que dentro da religiosidade do templo, alguém estava imundo, possesso. E aqui ele enumera como um demônio, um espírito imundo. Então, a gente tem que ter sensibilidade de olhar para essas coisas. Que tipo de cura, de milagre você está precisando nessa noite? Qual é o milagre que você procura da parte de Deus, da parte de Cristo, da parte e orientação do Espírito Santo? Hoje é dia da gente entender sobre o espiritual. E ele continua no versículo 34, dizendo, o espírito imundo fala, agora ele aqui coloca em palavras o que o espírito imundo fala. Então ele fala assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? É tão interessante que nós, seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande de perder a ciência ou esquecer de quem é Jesus, o que ele faz, o que ele é, o que ele representa. Jesus Cristo é poder, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Filho de Deus. Não foi diferente nessa ocasião. E aquele espírito imundo, utilizando daquele homem, ele olha para aquela circunstância. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a religiosidade. A religião verdadeira se chama Jesus Cristo. Ele é a religião. Do termo grego, religar. Ele é quem religa. Ele é quem nos coloca de novo em contato com Deus Pai. É através de Jesus Cristo que temos uma ligação ou uma religação com Deus. Aí, aquele espírito que sabe que não tem mais volta, é condenado. Todo espírito imundo, todo demônio, ele tem a convicção que ele já é condenado. Nós esperamos a volta de Cristo, nós temos esperança, nós temos como nos arrepender, nós temos como aceitar Jesus como Salvador, ir para o céu, obter vitórias. Os demônios não, já estão condenados. No dia
da justiça de Deus, eles queimarão no fogo eterno. O inferno será jogado no Hades. Lugar de sofrimento eterno. E todos aqueles que pertencem ao inferno. Só existe dois caminhos: céu e inferno. Isso tem que ser falado. E parece que nós, seres humanos, perdemos a convicção muito fácil de que Jesus Cristo era, é e será o Filho de Deus, o Messias, que é através dele que nós iremos para o céu, iremos para a destra do Pai. É através de Jesus Cristo que iremos aos ares encontrar com ele, para a geração que vê a volta dele, aos mortos que ressuscitarem primeiro, entrar na presença de Deus através de Cristo. E aí aquele demônio, ele conhecendo Jesus Cristo, sabendo quem era Jesus Cristo, que ele representava, ele logo vem com uma pergunta. Ele logo vem e reconhece: opa, peraí, alguma coisa aqui está acontecendo. Alguma coisa aqui tá diferente. Ele manifesta, ele chega perante aquele que tem poder, aquele que é santo, aquele que é o escolhido, aquele que é o Filho amado de Deus, a quem ele se compraz, a quem ele se iguala, a quem ele abençoa. E aí ele pergunta, ele faz uma exclamação: ah! Quem aqui já orou para alguma pessoa possessa? Gritos são corriqueiros. Gritos, xingamentos. Tem outra coisa que acontece muito quando você vai para uma guerra espiritual, principalmente em contexto de lar, é o endemoniado pegar alguma coisa para te dar para comer, beber. A princípio te tratar bem. Isso acontece muito, muito mesmo. Não entre nessa cilada. Não coma, não beba nada que a pessoa endemoniada lhe der. Você não está lá para encher a barriga, você está lá para falar e para exortar e em nome de Jesus Cristo vencer aquela batalha. Então ele começa com um grito, tipo: ah! Talvez a hora que ele fez essa exclamação, esse grunhido, muitos que estavam ali logo se assustaram, voltaram a sua atenção para aquela ocasião, para aquele acontecimento. Talvez muitos conheciam o que estava acontecendo, conhecia aquele homem, sabia das suas atitudes, sabia do que ele fazia. Talvez muitos até achavam estranho o que ele estava fazendo. Mas não reconhecia, por falta de identidade, profundidade e intimidade com Deus, não compreendia que ele estava possesso de um espírito imundo. Até que chega Jesus e aquele espírito, vendo um poder maior do que o dele, é quase que física, irmãos. A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Esse copo está quase cheio de água. Aqui aonde que tem água, não cabe mais nada. Aqui ainda cabe um pouquinho de água. Mas se eu colocar água aqui até transbordar, aqui dentro desse copo não cabe mais nada. Quando Jesus chega naquela sinagoga, é mais ou menos como o completar desse copo. Aquele demônio, ele olha e fala assim: agora não tem mais lugar para mim. Eu vou investigar o que ele quer, ué.
Ele faz uma expressão de espanto e logo ele dispara uma pergunta. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Se você observar essa expressão Nazareno, ele meio que tenta ali colocar uma dúvida na cabeça do povo com relação a Jesus. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré, vir de Belém? Um lugar como periferia, um lugar como escória daquela população? Não que eu estou aqui desmerecendo quem mora em periferia, eu também morei muito tempo no Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, um lugar isolado, no nem Goiânia nem Aparecida. Hoje é um lugarzinho mais ou menos, mas antes era no nem. Então, quando a gente olha aqui para essa expressão, ele meio que fala assim, ah, quem és tu, Nazareno? Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira. É o pai da enganação. Ele meio que tentou provar, fazer prova de Cristo ali naquele momento. Será que ele vai mesmo me deixar aqui, vai me expulsar? O que ele vai fazer? É mais ou menos assim que eu vejo aqui essa expressão e a pergunta. Ele é ousado. Ele usa e ousa. Ele te usa se você der espaço e ele é ousado em te destruir. Continuando o versículo, ele fala assim, ó. Viestes destruir-nos? Ó. Ele coloca aqui uma expressão de desacordo e depois ele vem e fala, e aí, Nazareno? Tu vieste nos destruir? O que tu queres mesmo? Qual que é a tua ousadia? E ele continua. Bem sei, aí ele vem e reconhece, olha só agora. Bem sei que és o Santo de Deus. Quando nós nos entregamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo. Ele é a marca. Quando nós entregamos a nossa vida e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, na presença dos homens, na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele mora em nosso coração. E essa expressão aqui que ele usa para Jesus Cristo, a partir do momento que nós somos salvos, acreditamos que Ele nos salva e cremos e confessamos que Ele nos salva, os demônios também olham para nós e nos detestam ainda mais, porque eles olham para nós e veem em nós Cristo Jesus. Essa mesma expressão que esse espírito imundo fala para Jesus, ele fala para o salvo verdadeiro. Para aquele que se converte verdadeiramente. Ele vira e fala assim, uai, o que tu queres aqui? Geralmente ele te chama de crentinho, de vagabundo, de sem vergonha. Ele vai colocando adjetivos que não tem nada a ver com você. E se você fraquejar, ele vai ousar em te destruir. Se você fraquejar, ele vai te assombrar. Quem nunca carregou uma luta espiritual não sabe o que eu estou falando. Quem nunca vivenciou ou quem nunca lutou uma guerra espiritual não sabe o que é isto. Tem muita gente que está acreditando em revelações, tipo, eu estou vendo aí do seu lado um demônio. Tem uma legião de demônios tentando te destruir. Deus está me falando, ou então eu estou escutando, ou alguém está me mostrando que você está sobre uma luta com os demônios. Irmãos, você não precisa de ter revelação desse tipo, não. Quem faz esse tipo de revelação é do Satanás. Desculpe se alguém aqui está
tá assistindo gosta disso e faz isso. Eu tenho que acreditar na Bíblia. Pedro fala, 2 Pedro fala assim, não sabeis vós que o vosso inimigo Satanás está ao teu derredor 24 horas tentando lhe tragar, tentando lhe matar? Eu não preciso, irmãos, de ter alguém para me falar que o demônio está me colocando sob guerra espiritual, sendo que a Bíblia me fala isto. Aqui Jesus Cristo somente evidencia mais tarde o que Pedro fala. E talvez Pedro escreve por instrução do Espírito Santo em ver quantas e quantas vezes os demônios se levantaram para cair diante de Cristo. Tanto as que estão na Bíblia, quanto outras tantas que não foi relatado na Bíblia. É como eu disse, onde Jesus estava não tinha espaço para demônio. O que está em mim é maior do que o que está no mundo. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, meu corpo não tem mais como ser possuído por demônios. Uma pessoa que está possessa, mesmo que sendo crente, estando na igreja, ela tem que entender o plano de salvação e se converter. Ela tem que se converter verdadeiramente para que o Espírito Santo habite nela e ela nunca mais venha a ser possessa. Então ele vem, desmerece, chama Jesus de Nazareno. Depois ele vira e fala assim, tu viestes nos destruir porque tu és o Santo de Deus. Até aqui Jesus Cristo não falou uma palavra, simplesmente agiu com o seu testemunho, agiu com a sua presença, agiu por ser ele o Filho de Deus. Eu poderia falar que até aqui, nesse momento, Jesus só estava estudando como vencer aquele inimigo, mostrando para nós, nos ensinando. Ele já sabia, mas ele estava que ele nos ensina como agir numa circunstância dessa. No 35, ele fala assim, ó. E Jesus repreendeu dizendo, ele vem e faz toda uma introdução, o endemoniado, o possesso, o espírito imundo, faz toda uma introdução para o milagre de Jesus. Ele se manifesta, ele entra naquele homem, ou estava e só se manifestou dentro daquele homem. Ele vem, fala, ele desmerece Jesus, depois ele reconhece quem é Jesus, e assim que ele reconhece que ali tem um homem de Deus, aquele homem de Deus, o Filho de Deus, o Messias prometido, ele vem e fala. Lucas 4,35 diz, e Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Irmãos, não teve tanta firula nada, vocês não estão aqui? Não teve firula. Não teve isso, aquilo, entrevista. Não teve. Não teve conversa fiada. Jesus estava dentro do templo. Estava dentro da sinagoga. Ele aqui não precisava da ibope. E se nós olharmos um pouco mais, tinha alguns outros motivos. E às vezes a gente vê tanta bizarrice, eu vou colocar com essa palavra, tanta bizarrice na hora de exorcizar, de expulsar um demônio.
porventura você for chamado algum dia para expulsar todo aquele que é crente, convertido em Cristo Jesus, salvo, batizado, convicto da sua fé, ele é apto de orar e expulsar demônios. Mas a batalha ela é grande. Quando Jesus aqui dá em primeiro lugar o seu silêncio, aquele espírito, ele nos ensina que a primeira coisa que temos que fazer numa batalha dessa é orar. Orar, confessar os nossos pecados, confessar mesmo. Um por um diante de Deus e pedir forças para que a luta seja vencida. Porque senão, irmãos, amigos, companheiros, nós vamos perder a luta. Nós vamos ser envergonhados. Então ele simplesmente fala: cala-te, espírito imundo, cala-te, demônio, sai dele. Eu tenho falado que de todos os deuses que existem por aí, o único que, pelo Verbo, fez todas as coisas foi a nossa divina Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente por falar tudo acontece. E aqui não foi diferente. Ele não utilizou de agressão, ele não utilizou de escândalo, ele não fez ali muita firula, não fez nada. Ele simplesmente falou assim: cala-te e sai dele. Ele não ficou ouvindo demônio, ele não ficou dando ouvido a demônio, ele não ficou... Não, ele simplesmente calou, aquele demônio falou, e ele olhou para aquela circunstância, aquele povo estava ali. Os que estavam lá presenciaram tudo que estava acontecendo. Então ele vira e fala: cala-te e sai dele. Continuando no 35, ele fala assim, ó: e o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Aquele homem caiu, aquele homem recebeu o milagre. E quando ele recebeu o milagre, a primeira coisa que fez foi cair por terra. O demônio o jogou por terra. Sabe por que eu fico assim, observando nessa carreira pastoral, nessa carreira espiritual, evangélica? É que o Satanás ele usa as pessoas até quando é conveniente para ele. Quando aquela pessoa que está sendo usada pelo Satanás não é mais conveniente, não cumpre mais com o que ele quer ou deseja, ele joga aquela pessoa fora. Ele descarta como fosse lixo, como fosse um copo descartável, como se fosse uma bandejinha daquelas de isopor, de comer em festa. Mais ou menos dessa forma que o Satanás tem feito com pessoas. Ele utiliza das pessoas, ele usa as pessoas até no momento ao qual é necessário para ele. Até onde é conveniente para ele. Se é por forma sobrenatural, pela palavra nossa em nome de Jesus, ou se é porque ele já não serve mais, ele descarta aquela pessoa. É como se jogasse fora. Então aquele homem cai por terra e aquele demônio, ó, pica a mula, vaza fora. Mas o interessante é que aquele demônio, apesar de tudo aquilo que ele vinha fazendo com aquele homem, diz a palavra que
ao comando de Jesus, ele sai daquele homem é lançado em terra, aquele demônio sai, mas não teve poder algum de triscar naquele homem. Aquele homem não foi ferido. Não teve mal, não teve dano algum àquele homem. O 36 diz assim: e veio espanto sobre todos. Irmãos, até hoje eu nunca vi uma pessoa que vai para uma batalha espiritual que não se arrepia todinho e que sinta de alguma forma medo, espanto, quando vem algumas manifestações. Não existe. É complicado. Existem guerras espirituais com outras pessoas, existem as nossas guerras espirituais que também faz arrepiar, pensar em morte, achar que vai morrer. E o Espírito Santo dá força, o sangue de Jesus nos cobre, nos dá força para lutar e vencer. E o 36, ele inicia, o versículo 36 de Lucas 4, ele inicia descrevendo a reação daquele povo que foi de espanto ao ver o milagre da palavra, o milagre do verbo, em dizer: cala-te, demônio, sai dele. Jesus Cristo aqui, ele foi cirúrgico nesse milagre. Ele foi perfeito como é e vai ser sempre. E aquele povo simplesmente se espantou. Aquele povo se assustou. E diz aí o resto do versículo assim: e falavam entre si uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Em outras palavras, é mais ou menos assim: quem é este homem que só de falar os espíritos imundos o obedecem? Vamos tentar visualizar aqui um quadro. Talvez aquele homem, ele já tinha por muito tempo, já vinha por muitos tempos, destruindo a comunhão daquela sinagoga. Talvez ele vinha por muitos tempos, destruindo pessoas dentro daquela sinagoga, ministrando e falando coisas inconvenientes dentro daquela sinagoga. Talvez participava, tinha até algum cargo ali dentro daquela sinagoga. Talvez colocou muitos para saírem de dentro daquela sinagoga. E nunca ninguém teve autoridade, ou nunca houve uma autoridade espiritual que olhasse e o colocasse para correr. Muitos que me assistem aqui são da cristã, são da Assembleia de Deus, são da Batista. Talvez pode estar agora pensando: será que na minha igreja tem alguém assim? E eu faço uma outra pergunta. Agora que você está na razão. Você é de que turma? Da turma dos imundos ou da turma dos santificados? A igreja ao qual você congrega. Nesse momento estamos aqui online, em lives.
Mas se Deus quiser, semana que vem tem culto presencial. Não sei como vai ser os decretos. A Igreja Cristã Evangélica de Nazário, em Nazário, ao qual pastoreio. Você é de qual? Você que é membro da Igreja Cristã Evangélica de Nazário. Você é de qual turma? Só você pode responder, e eu tenho convicção, irmãos aos quais eu pastoreio, irmãos ao qual me assiste aqui. Eu tenho plena convicção que você, somente você pode responder de qual turma você é. Você não é santo dentro da sua lógica e perspectiva de conhecer a si mesmo. Não adianta falar que fazia sem saber, que faz sem saber, que é... Não. A igreja ao qual você participa, você é bênção ou maldição? Você convida. Você fala bem da sua igreja, você fala bem do seu pastor, você fala bem dos presbíteros, você fala bem dos diáconos, você fala bem do seu irmão que está do seu lado. Você trata bem o visitante. Quando uma pessoa visita a igreja, você diz para ele, seja bem-vindo, Deus te ama. Ao novo convertido e as famílias são recepcionadas, você trata bem, você diz uma palavra de gratidão a Deus para elas. Você diz que elas são importantes. Você diz a elas que aquela é a casa ao qual elas são bem-vindas? Ou você só cria confusão? Ou você só fica debaixo da ira, passando raiva, falando mal, destruindo o trabalho dos outros? Você por aí pode entender se você faz parte das imundícias ou você faz parte das santidades. Com o avanço da informação, a incredulidade está morando muito real, muito dentro do coração do homem. Estão tentando desconstruir a fé cristã de todas as maneiras. E tem muito crente acreditando em tudo que está por aí. Eu tenho uma palavra para você. O milagre dessa noite é para você. Ser liberto das garras de Satanás. O milagre espiritual hoje é para você. Esse milagre aqui, feito por Jesus àquele homem, ele é também hoje ministrado na sua vida. Em nome de Jesus, você hoje será liberto de todo espírito imundo. Em nome de Jesus hoje, você estará liberto de toda imundícia. Se você está dentro da igreja, destruindo a igreja, assim como esse homem poderia estar destruindo aquela sinagoga. Nesta noite, em nome de Jesus, eu te liberto. No nome de Jesus, no poder de Jesus Cristo, nesta noite eu ministro a cura espiritual na sua vida. No nome, no poder, pelo sangue de Jesus, eu digo a todo espírito imundo que está destruindo as igrejas: cala-te, saia. E é para ter mesmo espanto, é para ter mesmo alvoroço, e é para reconhecimento do nome de Jesus Cristo que eu ministro este milagre hoje, aqui agora.
Que a palavra de Jesus Cristo esteja no seu coração. E se porventura você tem destruído as igrejas por aí, que você se arrependa hoje do seu mau caminho. Entrega o teu coração a Jesus Cristo. Converta dos seus pecados. E comece a edificar a casa. Primeiro o seu lar. Porque se você tem tentado contra a casa de Deus, o seu lar deve estar um inferno também. A sua vida está angustiada. Então aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E o Satanás não lhe fará nenhum mal, assim como está aqui na palavra. E você hoje receberá o milagre espiritual, que pertence à cura que vem de Jesus Cristo, do Verbo. E você não se sentirá mal. E você vai falar assim, que palavra é essa? Não para mim, mas para Jesus. É Ele, e a Ele, e dele, todo o poder da graça. É a Ele que pertence. Em tempo de luta, a busca. Em tempo de guerra, a busca. Em tempo de desordem, Ele é a ordem. E nesta noite Ele está falando, deixa eu te amar. Não luta mais contra mim, não. Porque você não vai ganhar. Não lute mais contra Deus. Não temos como ganhar nenhuma batalha. Deus nunca perdeu uma batalha. Então, larga da moda de ser bobo. Aceita logo. Muda logo a sua vida. Antes que ele venha, coloca a mão e te destrói ainda mais. O demônio imundo aqui não teve como fazer mal porque não teve nenhuma permissão para isso, mas Deus pode fazer justiça. Deus, o mesmo Deus que é amor e fidelidade é justiça. Cuidado, com Deus não se brinca. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, que Deus o abençoe com este milagre hoje, o milagre da libertação espiritual. Que os seus olhos se abram, os seus ouvidos escutem e a sua mente raciocine o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. E que o sangue de Jesus te liberte. E que a partir de hoje, aqueles que não conhecem a Jesus venham conhecer. E aqueles que conheçam venham ser bênção. E os que já são bênção, ser bênção maiores ainda. Para a honra e glória do nome de Deus. Eu encerro dizendo, se o Satanás usa o ser humano até onde lhe provém, até onde ele quer, até onde ele acha aproveito, Jesus Cristo diz assim, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Qual dos dois lados você quer estar? De qual lado você está? Do lado eterno da bênção ou do lado descartável? O Satanás descarta, destrói, envergonha. Jesus edifica, salva e ama. Que você possa estar do lado de Cristo, com Cristo e por Cristo. Um abraço, vamos orar. Feche seus olhos, aonde você estiver, e ore. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento quero entregar a minha vida, a vida da minha família. Quero entregar a vida de cada uma das pessoas que estão vendo e verão
essa live, esse momento de aprender do Senhor com os teus milagres. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde. Deus, não deixe que homens maus, demônios imundos, destruam a nossa bênção, roubem a nossa bênção. Não deixe que demônios imundos levem, ó Pai, os teus escolhidos ao envergonhamento, à destruição. Deus, não permita que homens e mulheres do Senhor sejam destruídos, mas que eles sempre reconheçam, se santifiquem através da remissão de pecados, do confessar, e sejam bênção por onde eles andarem. Que a tua graça, que a tua face, que teu amor reflita em nossa face, e que nós possamos louvar e bendizer o teu nome. Obrigado por essa cura relatada em Lucas e em Marcos. Que nós possamos até hoje ministrar cura, milagres na vida dos outros e recebermos do Senhor este milagre das nossas vidas. Que os espíritos imundos não destruam o nosso lar, não destruam a nossa vida, mas que o teu Espírito Santo sempre nos conduza pelos caminhos das vitórias em teu nome, Jesus Cristo. Para a honra e glória de Deus Pai. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço. E que Deus possa sempre proteger a sua casa, o seu lar e a sua vida. Assim nós te oramos, assim nós falamos e assim nós dizemos a Deus, esteja conosco. E quem concorda, dá um like e compartilha. Um abraço, que Deus esteja contigo.